Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elvio Vinícius, eu sou líder aqui do Jogos Arena e eu estou muito feliz em trazer uma notícia para você. A partir de hoje nós estamos aqui com o nosso Arena Cast, é o nosso podcast do Arena da Juventude Seicaraí. E nós vamos aqui de forma mensal trazer palavras que edifiquem a sua vida, um bate-papo, uma conversa edificante para você. Então, sinta-se em casa e que você receba essa palavra, que esse diálogo aqui edifique a sua fé e a sua vida. E eu quero aqui apresentar os meus amigos, os meus companheiros aqui na Arena, que vamos conversar hoje sobre alguns assuntos extremamente relevantes para a sua vida. Quero apresentar a Ana Clara. Oi, gente. Meu nome é Ana Clara. Eu sou líder da Arena Music, eu tenho 20 anos e eu também sou estudante. Fala pessoal, meu nome é Lucas Estevão, eu tenho 23 anos, faço aqui parte da produção aqui do Arena e eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa aqui com vocês, acho que é muito incrível estar debatendo sobre coisas do reino e é isso. Oi pessoal, eu sou a Késia, tenho 25 anos, sou uma das líderes aqui do Arena e professora da EBD, sou professora de História e eu estou muito feliz também de estar aqui. Eu vou já até usar uma frase que vocês podem ouvir muito aqui no podcast, que é a mesa. O termo de mesa que meu amigo Pulex que sempre fala. Então eu acredito que esse vai ser um tempo de mesa muito precioso pra gente. Sim. Cara, pra gente começar, vamos começar esse bate-papo. O tema que a gente vai trazer hoje é sobre você, jovem. Afinal de contas, é sobre isso que é o nosso podcast. Hoje vamos falar especificamente sobre como o jovem vai estar atuando em diversas áreas da sua vida. E claro, a gente vai estar aqui dando uns insights bem legais. Sim. Eu já quero começar lendo um versículo, aquela bem crente, graças a Deus, que é o Salmo 51, a partir do verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário ou obediente. Então ensinareis os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu acho que isso aqui vai resumir muito como é a caminhada não só do jovem cristão, mas do cristão em si. Então, quando a gente se volta para o Senhor com um coração quebrantado, arrependido e sincero, é isso que ele vai fazer conosco, Ele vai nos dar um coração puro, ele vai nos guiar. E eu acho que é assim que a gente começa o nosso relacionamento com o Senhor. É a gente já percebendo que não somos nada sem ele, que dependemos 100%. Sim, eu concordo. Eu acho que ter um relacionamento com Deus na juventude é muito difícil. Eu acho que talvez seja o período mais difícil, de você ter um relacionamento com Deus, porque você está passando por diversas mudanças, não só da sua vida, de adaptação, você está saindo da escola, entrando no mercado de trabalho, entrando numa faculdade, e ali, ao mesmo tempo, também você também tem muitas propostas também do mundo, também que hoje investe muito no jovem. Sim. E eu falo não só isso na questão de redes sociais, mas também, todas as áreas do jovem, o mundo tá ali tentando, investir pesado. E eu acho que, não sei se vocês concordam com isso, mas, cara, o ser jovem hoje é muito difícil. Eu posso falar que talvez seja o tempo, na história que é mais difícil, porque é muita informação, é muita coisa, sabe? Eu não sei se vocês concordam com isso. Então, na minha visão, ser jovem hoje, qual é a maior dificuldade, tá? É realmente você vencer as distrações, Hoje, o jovem tem muita distração, eu também sou jovem, Que estão passando de Cada pé. Outro novo. Se alguém falar que eu sou velho é por conta da barba. Mas hoje a maior dificuldade do jovem é vencer a distração. Porque você tem muitas coisas para fazer hoje, muitos atributos, enfim, um excesso de informações. E como eu falo também no Arena, a gente precisa, como jovem, priorizar o nosso devocional. Acho que o devocional é a prioridade número 1, tá? Porque viver o relacionamento com Deus é priorizar o devocional. O devocional é como se fosse na verdade, o nosso alimento diário.
né? Tem gente que consegue sair de casa sem se alimentar, mas se durante o dia essa pessoa não se alimentar, ela vai sentir fraca, vai sentir mal e pode desmaiar. Então, no meu relacionamento com Deus, se eu não me alimentar no meu devocional, isso vai me enfraquecer e eu estou mais suscetível ao pecado. Então, para finalizar e aí passar para vocês aí, ouvir também vocês, na minha visão, vencer a distração e priorizar o devocional são grandes desafios do jovem. Sim, eu acho que é difícil ter esse relacionamento e esse desafio com o devocional, exatamente porque, como o Flávio falou, sobre essa carga de informação que o jovem tem nessa fase dele. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo, e você acaba não tendo tempo para fazer. E você acaba priorizando outras coisas em vez de priorizar quem você deveria priorizar. O principal relacionamento que você deveria priorizar. É porque o jovem, eu acho que quando ele tá, tipo assim, naquela fase de 17 até 23, eu falo isso porque eu passei por isso. Cara, são anos de que você tem que tomar muitas decisões. E decisões que são cruciais, assim. Sabe? É você pensar que, cara, é a fase talvez que você tenha que mais aproveitar na sua vida, porque é uma fase que você tem energia, que você tem, tipo assim, você tem energia, você tem tempo um pouco, né? E é isso que o mundo fala, tipo, enquanto você tem tempo, trabalha. Trabalha como se a gente fosse consumir a gente por conta disso também. Sim. É hora de fazer dinheiro. Não, com certeza. E eu falo isso porque além de você ter algo, tipo assim, na questão do que você vai estudar, que tem influência no seu futuro, do que você quer ser. Cara, pergunta o que você quer ser quando crescer. Cara, talvez hoje tenha se tornado, tipo assim, uma das crises dos jovens. É um peso. As pessoas, não é que elas não saibam, mas elas têm essa questão de estar muito ansiosas para definir logo. Cara, mas eu tenho um ponto pra isso, porque, por exemplo, dentro da história, se você pegar, sei lá, Leonardo da Vinci, Michelangelo, a gente conhece eles como pintores, ok? Mas eles não eram só isso. Sim. Eles eram outras funções. Eles eram botânicos, arquitetos, como é que fala? Matemáticos. Então, assim, hoje, por conta do mercado de trabalho e da nossa especialização, a gente acaba deixando de lado muita coisa que a gente pode se especializar, mas porque a gente falta esse tempo. Tipo, não, você precisa arranjar o emprego, achar sua faculdade, achar o emprego e você viver desse emprego. E aí você deixa qualquer outra coisa. Tipo, eu sou professora de história, mas eu gosto de arte, mas eu não tenho tempo para me dedicar à arte. Entendeu? Então, você falou sobre o tempo e eu trouxe esse ponto porque, assim, como a gente administra o tempo vai ser muito importante. Não, na verdade tem cada vez... tem uma importância cada vez maior na nossa vida, e eu falo isso porque tem, cara, hoje em dia tem palestras sobre administração do tempo, e eu acho, cara, são essenciais na nossa vida. Sim. Porque, por exemplo, se a gente pegar o nosso telefone hoje e ver o tempo que a gente passou dele, cara, a gente poderia ter olhado, a gente poderia ter produzido muito mais, poderia ter estudado muito mais, eu poderia, sabe, trabalhar muito mais, eu poderia ter, tipo, aprendido algo a mais na nossa vida. E essa pergunta, tipo assim, o que você quer ser na sua vida? Hoje a sociedade fala, cara, quando você se forma com 17 anos, você tem que passar no Enem. Você já tem que ter a sua faculdade, já tem que se formar em 4 anos. E quando você sair da sua faculdade de 4 anos... Não sei que fazer um status, trabalho, tipo assim, ganhei no papo, entendeu? É a realidade hoje, não, sabe? Isso não é a daí. Mas tem um ponto que você trouxe também, que eu acho que é importante a gente reforçar, que além da rede social, né, hoje, trazer um excesso de informação, traz um ponto também que pode pegar ali muitos jovens e deixarem essas pessoas não tão bem, que é a comparação. Quando você olha, né, para o estilo de vida de alguém que posta nas redes sociais, quando você olha a exposição, você acaba se comparando. Então, assim, de 17 para 23 anos, é normal, e foi normal em todo o tempo, a gente ter alguma indecisão. Isso vai acontecer, porque, gente, ninguém é maduro o suficiente para já projetar o que vai viver com 25 anos. Então, se a pessoa não for pautada na palavra, né, tendo Cristo como centro e bem orientada pelos pais, e aí a pessoa olha a rede social, ela se sente mal, porque na rede social todo mundo tem sucesso. Então, o desafio do jovem hoje em dia também é não se comparar tanto a ponto de achar que está atrasado.
porque cada um tem uma realidade. Sim, sim. Eu tava conversando isso hoje com a minha terapeuta. A gente tava conversando e eu falei, existe uma cobrança muito grande do fazer e fazer agora. Eu tava falando pra ela, eu tenho 20 anos e eu já quero ter um emprego de professora. Sim. Sendo que eu tô na faculdade no 5º período. Então eu não tô respeitando o meu tempo porque eu tô vendo as pessoas sendo e fazendo. Sendo que o meu tempo é esse. Eu vivo na faculdade e é isso. Eu respeito o meu tempo. Esse é o meu tempo pra esse momento. E sendo que existe uma carga muito grande das pessoas agora, geralmente com essa coisa de influência e tal, e ganham muito dinheiro. Então o jovem de 20 anos pega o celular e olha aquilo e fala, eu tô na faculdade, eu tô trabalhando, tô sendo jovem aprendiz e outra pessoa tá tendo um cargo. E sabe qual é o ponto disso? Da gente não transformar isso no nosso coração em um sentimento de inveja. Que eu já vi, tipo, casos acontecerem, até meio próximo de mim, assim, nossa, Kézia, tive que parar de seguir fulano, porque tava, assim, fazendo mal, de eu ver ele ter tanto dinheiro, gastar com tanta coisa, e dizer que é, por exemplo, cristão, e não, tipo, ajudar os pobres, uma coisa assim. E aí, eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Eu trouxe até aqui um livro, pessoal. Que foca aqui. Professora do Bini. Tem, né? Esse livro do C.S. Lewis, Como Ser Cristão, na verdade é um como, né? Como ser cristão e como orar. Esse livro aqui é igual aquele cristianismo puro e simples. Todo mundo vai ler em algum momento da vida. Aqui vai ser uma coletânea de coisas que o C.S. Lewis, de cartas ou de livros que ele já escreveu, ou um compilado para explicar como ser cristão e como orar. Porque assim, é muito simples a gente ser o cristão do IBGE. Então, não, eu sou hacker de missões do IBGE. Que é aquela pessoa que vai lá, o IBGE vai ter uma placa e fala, qual é a sua religião? Eu sou cristão. E sentou, acabou ali a participação dele no cristianismo. Mas ser cristão é literalmente a gente dar a vida por alguém que deu a vida por nós, né? E eu tava falando na EBD, e eu já vou fazer a pergunta pra vocês, eu tava falando na EBD que o nosso relacionamento de amizade com o Senhor, quando, né, na vertical, quando ele tá alinhadinho, a gente consegue tratar as outras pessoas, né, os nossos relacionamentos aqui na Terra, de uma maneira perfeita. Mas quando a gente tá com um relacionamento com o Senhor quebrado, digamos assim, tem um ruído ali, a gente trata as pessoas ao nosso redor de maneira diferente, né? A gente não consegue ver o outro ou amar o outro como a nós mesmos, porque a gente não está amando o Senhor. Sim. E aí a gente começa com todas as brigas e dissensões que a gente tem no mundo em si, né? E aí a pergunta que eu quero trazer para vocês é, no mundo que a gente vive, como que eu vou, então, separar esse tempo, já que foi muito do que a gente falou, como que eu vou separar esse tempo para o Senhor? Então, a Bíblia diz, vede prudentemente como andais, né? Como sábio, não como honesto. Entendeu? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando Paulo diz remindo o tempo, ele diz capitalizando toda a oportunidade. Então, o que nós, como jovens, temos que olhar? Cara, eu tenho os atributos, eu tenho minha vida, eu tenho estudo, faculdade, né? Tenho outras coisas, mas eu preciso priorizar o que é mais importante, tá? É mais fácil a gente acertar num devocional, um relacionamento com Deus, fazendo primeiro do que a gente deixar por último ou pro meio do dia. Então, assim, a gente vai por onde a gente consegue errar menos nesse sentido de capitalizar o tempo. Por onde eu consigo errar menos, colocar Cristo como centro da minha vida e como vida de relacionamento, de discípulo e não de multidão, né? Como eu faço isso? Priorizando o que é mais importante. Perfeito. Então, para mim, esse é um dos pontos importantes. Então, o primeiro ponto seria a gente também aceitar e entender que Cristo é mais importante que qualquer outra coisa. Sim. É o centro de tudo. Exatamente. Eu acho que é mais a questão da revelação, assim. Eu acho que quando a gente tem a revelação de quem Cristo é, e eu falo nisso, eu não tô falando isso em uma ciência exata de que, tipo, acontece do nada. Realmente é um processo de você estar caminhando ali, de você estar construindo algo ali. Eu me lembro que teve um livro que me ajudou muito nessa questão, não do tempo, mas de ter a revelação de Cristo, que se chama Enraizados. Cara, é um livro que eu já ganhei 3 vezes, e eu dei 3 vezes para outras pessoas. Porque eu me lembro que eu comprei ele para ir para uma escola missionária em 2021, que era a base da escola, né? A gente tinha que ler, e aí na escola eu dei para uma pessoa, eu senti se Deus dar esse livro para uma pessoa,
E depois eu comprei, né? Eu falei, não, vou dar, mas eu vou comprar de novo, porque é um livro que, tipo assim, que cada vez que você lê ele, você, tipo assim, tem Um outro insight. coisa que você, tipo assim, que você aprende, sabe? Sim. Então esse livro ele me ensinou a criar raízes profundas e a também entender que tem tempos que, por mais que suas raízes sejam profundas, você vai talvez tenha algum problema ali de, tipo assim, de realmente não conseguir orar em um dia, não conseguir orar em outro, mas a questão não é o que vai acontecer na sua oração, ou não vai, o que vai acontecer quando você lê a sua Bíblia, mas é a questão de que ali você está construindo algo, sabe? Você está construindo raízes que, tipo assim, vão aprofundando de centímetro em centímetro. Então eu acho que é mais a questão da revelação. Mas quando a gente tem a revelação de Cristo, e eu falo de novo, revelação não é algo tipo assim, agora eu tenho a revelação e amanhã eu vou ter. Não, é algo que a gente vai construindo, e esse processo eu acho que a gente vai, tipo assim, se aperfeiçoando até de um modo que, cara, seja algo natural. Eu acho, tipo assim, orar seja natural. Não que a gente vai fazer, tipo assim, de qualquer jeito. Então, Mas vai se tornar algo natural pra gente, sabe? Assim, então, é tipo, identificar e colocar ele como centro, a constância, Sim. né? Tem até uma regra que fala quando a gente faz algo por 21 dias seguidos, ela se torna, é uma constante hábito, isso na nossa vida. inclusive esse livro fala sobre isso. Isso. Caraca. Fala sobre E daí uma parte aqui desse como orar, que são duas partes bem inatas que eu vou ler. Faço minhas orações, leio um livro devocional, preparo-me para ou recebo a ceia do Senhor, mas enquanto faço essas coisas, existe, por assim dizer, uma voz dentro de mim me exortando a cautela. Aqui ele está alertando para também essa rotina que eu tenho que fazer o devocional porque eu preciso fazer o devocional, mas não porque eu preciso me comunicar com o Senhor, eu preciso fazer um check na minha lista de afazeres. E aí tem uma outra fala, não é do C.S. Lewis, né? Ele está citando alguém, que é o Thomas More, e também o Lowell. E ele fala assim: muitos serão rejeitados no último dia, não por não terem dado tempo e esforço pela sua salvação, mas por não terem dado tempo e esforço suficiente. Eu acho que a gente tem que ter muito em mente que o que a gente faz ainda é pouco Sim. para aquilo que podemos fazer. A gente não pode falar digno do que a gente E faz. aí que fala, quanto mais forte a gente pensa que quer dizer que mais fraco a gente tá. Isso é um paradoxo, você que é de linguística, é um paradoxo? Não sei. Mas é uma questão que entra dentro da nossa cabeça, tipo assim, pô, tô bravo agora, é meu relacionamento com o Senhor, tô indo na igreja, tô indo faço a minha comunhão com a ceia do Senhor, eu tô na igreja, no trabalho, papapá, ainda é poço. Mas aí é um ponto importante também, tá? Para trazer para vocês que relacionamento com Deus não é sobre performance, né? Não pode ser algo em que você quer performar como você performa no trabalho, como você performa no exercício físico. Sim. Por isso que a palavra é relacionamento. Então não é algo que você vai, poxa, fiz ali, tudo certo, tarefa do dia. Não, é relacionamento. Vai ter dia que você não vai conseguir, não vai orar. Às vezes eu bater a hora aí, tipo, não vai sentir nada. E tudo bem, tá tudo bem. Isso, Já orei. cristianismo já é sente. É viver, cara. Eu oro, às vezes, levando o Luca pra escola, cantando lá 3 palavras, soando. Então, o relacionamento é algo leve, não pode ser mecânico, Sim. mas te chama a um compromisso com Jesus. Sim, eu tô lendo um livro da Zoe Lilly que fala sobre isso, sobre sentar à mesa. Agora eu esqueci o nome do livro, né? Foi? Alguma coisa. Isso, a mesa com ele. Muito bom livro. É muito bom. E ela fala sobre isso, como ela leva Cristo pro dia a dia dela na mesa, na cozinha. Eu acho que é mais ou menos sobre isso. A gente fica, às vezes, muito místico de achar que toda vez que a gente ora, a gente precisa chorar, precisa cair, a gente sentir um negócio assim. É só ir tentar, vou. Mas não é sobre isso. É você realmente saber que Cristo está do seu lado e você vive com ele como se fosse um amigo. Porque ele é realmente seu amigo, então você se assenta com ele todo dia. Você tá tomando café e ele está com você e você tá conversando com ele. Tem outro livro que fala sobre isso, liturgia do ordinário, né? Que é você
reconhecer as formas de que Cristo está com a gente, que Ele está conosco a todo momento, o Espírito Santo Consolador, glórias a Deus, vive dentro de nós, e a gente reconhecer que no quer comais, quer comer, quer bebais, aonde quer que você esteja, o Senhor está com você, né? Então, é o viver o ordinário na sua família, é dirigindo, é no trabalho. Nossa, mas eu tô trabalhando. Sim, no meu trabalho, enquanto eu falo ali com uma turma de 30 crianças, eu estou adorando e glorificando o nome do Senhor. Engraçado que, trazendo para o contexto de Jesus, a vida dele, cara, tinha muitos momentos ali que, cara, era o mais simples possível, sabe? Tinha momentos ali que, tipo, ele realmente estava sentado à mesa, tinha momentos de ensino, tinha momentos ali de pregação, tinha momentos que ele só tava comendo, só tava, tipo, almoçando ali e tal, tinha momentos que só tava andando e, cara, e sempre foi, tipo, muito intenso, isso sempre foi muito intenso em tudo que ele fez, sabe? Pode ter sido, tipo assim, num ato mais simples possível, mas ele foi intenso naquele momento. Sim. Sabe? E ele realmente chamava os discípulos, né, e a multidão e a todos ao relacionamento, tá? E aí ele mostrava que ele não era um Jesus de paradigmas, ele quebrou paradigmas, né? Ele se assentava com publicanos, pecadores, sim, né? Aqueles que os religiosos julgavam, né? Ele se assentava e chamava ao relacionamento. E interessante é que o relacionamento com Deus produz transformação. Toda vez que Jesus chamava as pessoas ao relacionamento, ele transformava as pessoas que atendiam esse chamado, né? Tem um livro também do pastor Jonas Madureira, que é o Custo do Discipulado. Eu até falei muito boa prestação. Ele traz esse ponto, né? O custo do discipulado é realmente você ter amor, é você sofrer, é você buscar e viver de fato um relacionamento que gera transformação. Aí vamos trazer um pouquinho agora para o contexto de igreja, que eu acho que é muito importante também, porque relacionamento não é só com Deus, também como também sim com os irmãos também. Mas antes disso eu queria também indicar um livro. Gente, a gente... Acho que eu tô gostando. Que é 2 livros, Segredos do Lugar Secreto. Nossa, sim. E como ensinar a minha igreja a orar, que tem esse título mais de igreja, mas ensina um pouco mais também como oração individual também. E aí, trazendo para a questão da igreja, eu queria muito ouvir de vocês o que vocês acham, tipo assim, qual é a dificuldade do jovem no contexto da igreja, do relacionamento com a igreja. Porque eu já queria pontuar aqui que o jovem, além dessa questão do relacionamento com Deus, com a igreja ele tem uma dificuldade muito grande que é a adaptação. Sabe? Porque ali eu creio que, cara, conhecer pessoas novas, para algumas pessoas é muito fácil, mas para outras pessoas é extremamente difícil. Sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem, tio. Se você tá passando por esse processo, cara, tá tudo bem, eu creio que Deus vai te ajudar nessa parte. E eu falo isso porque, cara, eu era uma pessoa assim. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu entrei no SEI, eu ficava pensando, cara, eu só conheço uma pessoa aqui, cara. Meu irmão, isso aqui nunca vai dar certo, nunca vou ter, tipo assim, vontade de, tipo assim, de vir, porque chega um momento, talvez eu não sei se isso passa na vida espiritual de vocês, que, cara, tem vezes que a gente tá tão fraco que às vezes a gente vai porque uma pessoa ali realmente tá conosco ali, sabe? Tá ajudando a gente a levantar. E eu gosto muito de Hebreus 10, 25, que fala que não deixamos de reunir como igreja, seguindo os costumes de alguns, mas procurando encorajar uns aos outros, sabe? Então tem vezes que, cara, a gente tá tão fraco e que vai ter aquela pessoa que vai levantar a gente, sabe? Que vai ter aquela pessoa que vai chamar a gente, que por mais que seja um simples convite, mas vai, tipo assim, vai gerar algo em nós que, cara, vou ir. Tem um salmo também que fala isso, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sim. Né? A gente ter a percepção de que a gente não tá caminhando sozinho. Sim. A gente tem Deus, o Espírito Santo dentro da gente. Ele sabe disso, é uma verdade bíblica. Mas o Senhor sempre está nos exortando a procurar a comunhão dos santos, né? Então é a gente conseguir identificar aqueles que realmente estão andando no mesmo propósito, no mesmo caminho que a gente. Sim. E além disso, também gerando, tipo assim, por uma questão que também é um problema, que eu acho que é geral da igreja, que é o problema dos desigrejados. Por quê? Porque os desigrejados estão, tipo assim, sem igreja porque eles tiveram alguma decepção
E eu tava fazendo uma pesquisa, falam que 70% dos desigrejados no Brasil hoje são jovens. Sabe, que se decepcionaram com o relacionamento ali, com pessoas, talvez com líderes. E hoje vivem sem igreja porque tem medo, sabe? Eu acho que a palavra certa é a questão deles têm medo de se relacionar de novo com a igreja. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham sobre isso. Então, o relacionamento com a igreja, né, entre o jovem e a igreja, é um relacionamento em que o jovem tem que entender de fato, né? Ele tem que se colocar no lugar dele e também ser abraçado pela igreja, tá? A nossa igreja aqui, o nosso pastor prega muito, a gente tem as terças-feiras sobre o discipulado, né? Nós agora, Mariana, estamos falando sobre o discipulado. Então, o papel da igreja é pregar Cristo como centro, pregar a palavra, ser fiel às escrituras e acolher as pessoas. Então, venha você, mas seja transformado aqui. Agora, um ponto importante que o jovem tem que entender é que a igreja não pode se adaptar a ele. Sim. Né? A Bíblia não pode se adaptar a ele, Cristo não pode se adaptar a ele. Ele precisa se adaptar a Cristo, né? A palavra de Deus. Então, a gente vê, logicamente, né, muitos jovens feridos, muitos jovens machucados, mas qual é a mentalidade que eu tenho que ter? Primeiro, um lugar que eu me identifique, né, um lugar que eu sou bem acolhido, que eu sou bem abraçado. E segundo, eu tenho que ter uma mentalidade em que eu estou fazendo por Cristo, eu estou aqui por Cristo, embora seja muito importante eu me relacionar com o meu próximo. Sim. Porque você vai se decepcionar, você vai acabar tendo um problema com o irmão ou alguma coisa do tipo, isso pode acontecer. Isso Todos nós já temos já. não existe. Você lembra quando eu falo que a perfeição existe até quando a gente convive com uma pessoa? Sim. Então, se você admira muito uma igreja, fala, nossa, a igreja é maravilhosa. Vá lá, conviva durante um ano que você vai ver que não existe perfeição. Sim. Então, qual é o ponto do jovem hoje em dia? Amigo, eu me adapto aqui? Me adapto. Tem defeito, tem problema? Tem. Eu vou tentar ajudar e eu vou prosseguir. Porque eu tô na casa do Senhor e eu tô junto com pessoas. Sim. Sim, acho que é muito importante você olhar para as pessoas com o olhar de Cristo também. Sim. Eu tô, há 20 anos aqui na igreja. Então, eu já passei por alguns departamentos, o próximo, glória a Deus, vai ser o de casais. Glória a Deus. Você é jovem, não? Não. Vou continuar. Mas eu acho que já aconteceram muitas coisas e tá tudo bem, porque nós precisamos entender também que nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, eu tenho defeito, e todos nós temos um defeito, mas o problema é quando eu olho para essa pessoa com um olhar meu, não com o olhar de Cristo. Porque senão eu vou achar que ela deve fazer o que eu quero fazer. Sim. Aí eu vou falar, ela não fez isso. E eu vou ficar reclamando que ela não fez isso. Mas nós somos igrejas e também pessoas diferentes. E nós estamos vivendo, tentando ser melhor cada dia, né? Não vai ser uma hora para outra. E é que aquilo, a gente vai estar falando do outro com a trave do nosso olho. Só Fala, quando você aponta para uma pessoa, 3 dedos estão apontando para você. Eu estudo psicologia e nesse pouco tempo que eu tô estudando, eu tive, uma explosão mesmo, vamos dizer assim, de olhar para o ser humano de uma outra forma. Cara, talvez tudo que aconteceu, talvez se você teve uma decepção com uma pessoa, às vezes, cara, é um processo que a pessoa tá passando que você nem imagina, sabe? Você nem imagina, você nem pensa, você nem fala, cara, por que aconteceu isso? Por que essa pessoa fez isso? Acho que às vezes a gente tem que se perguntar, tem que fazer perguntas para nós mesmos. Sim. De perguntar, cara, por que essa pessoa fez isso? Será que ela tá acontecendo alguma coisa com ela? Será que ela tá passando por algum processo? Será que ela tá passando por alguma coisa? Porque, cara, todos nós passamos por uma vida de processo. Sim. A gente encerra um e já começa... Já começa com o outro, sim. Então, eu sempre falo, quando geralmente algumas pessoas vêm conversar sobre algumas pessoas comigo, às vezes eu falo pra ela, cara, às vezes é o tempo dela, às vezes aconteceu ali, às vezes é o dia. Sim. Tem dias que, cara, que está estressado. Por exemplo, todo mundo vai ter um testemunho, eu acredito que sim, que é assim, você não fez nada de errado. Sim. Aí vem a pessoa e fala, cara, não é porque você é isso, você é aquilo, não sei o que. E você fez assim, cara, mas não fui eu. E aí,
Por exemplo, o pavio curto de Pedro, gente, é muito difícil. Pedro não é um exemplo bom para Bom, mas ele é um exemplo bom ao mesmo tempo, porque assim, Jesus, ele olha pra gente da mesma forma que ele olhou pra Pedro, né? E Pedro foi modificado, então eu também posso ser modificado, eu recebo isso. Mas assim, a pessoa tá ali, tá. Ao invés de eu ter aquele impulso, né? E aí já falando exatamente como o igreja, de virar e começar também, não, que não sei isso, você aquilo querer jogar também tudo na cara da pessoa, é você parar, analisar aquela situação e falar, cara, poxa, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou assumir aquele erro. É ter a humildade de falar, eu errei, me desculpa, como que a gente pode acertar? E se você não fez aquilo, né, que estão ali te massacrando, você vai virar, esperar outra pessoa falar, e isso é muito difícil, ouvir mais do que falar, e tá tudo bem? Cara, você perguntar se tá tudo bem pra uma pessoa que acabou de te esculachar, e não é pra quebrar a pessoa, a gente não tá fazendo isso, porque eu ganhei. Eu tô discutindo, eu tô falando que esqueci disso, mas é o coração daquela pessoa. E aí você vira e fala, tá tudo bem? Aí você vai ouvir, de fato, o que na verdade está acontecendo, né? Sim. Não, pode ter, não, pode. Não, porque é isso, a gente vive num ambiente de pessoas, né? E a igreja não é só ali a parte do culto em que você vem, tem toda uma série de trabalho por trás da igreja, uma série de questões administrativas. E igreja não é 4 paredes. Exatamente. Que, enfim, quem trabalha na igreja, ou enfim, quem se envolve um pouco mais, começa realmente a lidar mais com pessoas, né? Agora, o que nós realmente temos que ter é essa consciência de que não existem pessoas perfeitas. Como vocês falaram, às vezes a pessoa que em algum momento feriu ou falou alguma coisa, ela precisa de ajuda. Então a gente precisa ter esse olhar, porque nós jovens, não somos nada perfeitos. Assim, né? Então esse é o ponto. Você falou uma vez uma frase, Elvio, que no corpo eu me decepcionei, mas eu só vou encontrar cura no corpo também de Cristo. Eu acho que essa frase, é muito necessária hoje em dia, porque não só pela questão do desigrejado não voltar à igreja, mas até para aquela pessoa, às vezes, não pode nem ser desigrejada, mas quer sair da igreja para ir para outra por causa disso, por causa de decepções. Acreditando que lá vai encontrar a perfeição. Exatamente. E, cara, ali talvez você possa ir para outra igreja e você possa não encontrar os problemas que tem aqui, mas lá você vai encontrar problemas diferentes. Exatamente. Eu acho que, só complementando, o principal de uma igreja é Cristo no centro. Sim. É ter realmente ali um pastor como o nosso aqui, que prega Cristo, que é fiel à Escritura, né? Ter uma juventude que busca Cristo. Esse ponto é o mais importante. As outras coisas, o próprio Jesus vai corrigir. Sim. E eu acho que também quando a gente tem essa questão do Cristo no centro, porque eu acho que um dos problemas também muito da questão do desigrejado é ter o homem no centro. Porque a partir do momento que... Sempre. Isso. A partir do momento que aquilo decepciona ele, e ele tem aquilo ali como algo principal, ele não vai, não vai querer mais. Então, acho que a partir do momento que a gente tem essa questão da centralidade de Cristo, e isso nos ajuda a suportar os outros em amor, porque o principal desse versículo nem é a questão do suportar, mas é suportar em amor. Ou seja, eu não posso, só argumentar aquela pessoa, eu tenho que amar ela. Entendeu? Então, acho que a partir do momento que a gente tem isso, eu acho que aí vira a chave. E aí, isso não significa que você vai ficar, na sua igreja por aí da sua vida. Talvez Deus tenha vários planos para você em outros lugares. Estável de... Sim. Mas eu acho que quando a gente tem essa questão dentro da gente, eu acho que muda não só o nosso relacionamento na nossa igreja, mas também em todos os ambientes que a gente... Sim. Exato. Sabe? Todos os ambientes que a gente tem. E aí, outra questão da igreja, você quer completar, Guilherme? Não. Outra questão da igreja também que eu acho que é muito importante para o jovem é a questão do serviço. Porque a questão do serviço é algo que eles têm um problema também, que muitos jovens também têm pensado que servir a Deus é só servir a igreja. E é uma coisa extremamente diferente. É só estar ali no culto. A gente mesmo que todo mundo que serve é alguma coisa. Então a gente tá na mídia da igreja. E vocês sabem, mídia da igreja é uma correria. Sim. Mas aí é se limitar àquilo. Não, se eu estou aqui com a minha câmera, então eu já estou servindo, eu já fiz o meu serviço. Como você falou, a questão do check. A questão do check. E, por exemplo, às vezes a gente trabalha com a igreja, a gente tem um emprego, não sei o quê, e aí isso tudo vai acumulando em cima da gente e fala, opa, calma, me perdi.
qual é o rumo que eu vou pegar agora, né? Então, é para além do serviço, é o servir. Sim, e a gente não tá falando que, tipo assim, serviço não seja algo que... Uma forma de servir. Não tô falando que a gente não tá servindo a Deus, né? A gente tá falando aqui que eu acho que o serviço é mais do que a sua vida do que você faz. Sabe? A partir do momento que você tem a sua vida como algo que vai servir a Deus, e aí, tipo assim, pode ser serviço na igreja, você pode ser da mídia, você pode ser da diaconia, você pode ser de várias áreas aqui da igreja, mas isso também vai ser um trabalho também. Exatamente. Essa questão de servir a Deus é realmente servir a Deus em todo lugar e a todo momento. São 2 pontos, tá? Primeiro, servir a Deus a todo lugar e a todo momento. Então você pode servir na igreja, né? E você pode servir fora da igreja, né? Ajudando, abençoando, dando uma palavra. Isso é servir a Deus. Sim. Um dos principais pontos, o que é servir a Deus? É viver uma vida de integridade, viver uma vida fiel, viver uma vida santa. Isso é servir a Deus. E o outro ponto é você ter a cultura da excelência. É você servir com excelência. Sim. Seja fora e também dentro da igreja. O que está na minha mão, eu estou fazendo com excelência para Deus, porque a Bíblia diz lá em Colossenses, tudo o que vocês fizerem, faça como para Deus. De todo seu... E a Bíblia diz também, faça tudo para a glória dos que mais rebelais, para a glória de Deus. Sim. Então se a gente tem essa consciência, tudo que eu estou fazendo como se fosse para Deus. Eu estou fazendo para a glória de Deus, a excelência ela vai me atingir, né, nesse sentido de glorificar a Deus. Eu acho que isso é fácil de entender quando a gente entende que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Sim. E a adoração, gente, é uma coisa que a gente vai expressando ao longo da nossa vida. E servir também é uma forma de expressar a nossa adoração. Sim. Então, porque às vezes a gente limita muito a adoração em música, né? Não é só isso. A adoração é uma vida de expressão mesmo ao que você sabe sobre Cristo e você quer entregar pra Ele. De várias formas. De várias formas. Então, eu expresso a minha adoração em todos os momentos da minha vida. Quando eu tô na igreja servindo, eu sempre falo isso quando eu tô ensinando alguém que tá entrando na mídia e tal, que é usar na foto e tal, câmera, e eu falo, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua câmera e vai orar. Falar, Deus, que essa foto, que eu consiga expressar o meu amor pro Senhor e também para as outras pessoas serem alcançadas, que não seja sobre mim, que não seja uma rotina. E essa é a primeira coisa que você vai fazer no seu checklist da mídia, quando você for fotografar, é a primeira coisa que eu falo. Então, eu acho que a gente deve entender isso como jovem que serve na igreja e serve fora da igreja. Na nossa vida, a gente expressa a todo momento, em todos os lugares que nós estamos. Não só na igreja, porque senão a gente vive, às vezes, de rotina. Sim. E essa é a pior parte. E aí a gente consegue tratar, igual você falou, a gente tá falando de um contexto de eclésia, de igreja, mas, quando a gente tá lá fora, né, fora do lugar seguro, digamos assim, que seria a instituição e igreja, a gente vai se deparar com o trabalho, a gente vai se deparar com a faculdade. E aí? O que a gente faz? Exatamente. Eu queria só pontuar uma coisa antes, que na questão de serviço, cara, servir a Deus tem que incluir pessoas. Sim. Sabe? Eu acho que é algo importante, porque não tem como você servir a Deus se você não está servindo pessoas. Sabe? Sim. Porque isso foi o que Jesus fez. Exato. Jesus ali estava cumprindo ali uma ordem do Pai e estava servindo pessoas, sabe? Então eu acho que é algo que a gente tem que trazer para nossa vida, que não tem como eu servir a Deus se não servir pessoas. Se eu não estou servindo pessoas, cara, eu posso estar fazendo qualquer coisa. Inclusive eu posso estar servindo pessoas ali na forma literal, mas se meu coração tem essa convicção que eu estou servindo a Deus, é um tempo ali gasto ali. E esse ponto de servir pessoas, assim, tudo surge da Bíblia, né? Tudo de bom vem da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Tudo que é bom, se você olhar, tudo que é de valor, se você ler a Bíblia, você vai encontrar aquilo lá antes. O servir, quando a gente olha para a questão profissional, quando você quer fazer um networking com alguém, como que você capta, como que você chama essa pessoa? Você começa a servir essa pessoa, ou seja, cara, eu tenho um cara estratégico ali na minha área que eu preciso me aproximar dele, fazer o network com ele, isso no campo profissional, porque o evangelho é diferente, tá? O evangelho não é interesse em network. Eu estou trazendo aqui um ponto que, quando você quer abençoar pessoas, fazer um network ali no campo profissional, você serve.
Então você chama a atenção da pessoa e faz bem para a pessoa. No reino de Deus, quando você quer cumprir a obra, a missão de Jesus e realmente fazer com que Jesus alcance o coração de alguém e essa pessoa te dê atenção para receber a mensagem, você serve essa pessoa, sim, né? Sim. Todo o respeito, eu lembrei de uma frase. Gente, esse livro é maravilhoso. Lembrei-te de uma frase que o C.S. Lewis ele tá falando do Salmo 50. E aí, no Salmo 50, verso 12, fala assim: se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. É Deus, né, falando com as pessoas. E aí, o C.S. complementa botando: às vezes, imagino Deus dizendo algo semelhante a alguns ministros modernos. Se eu quisesse música, se eu conduzisse uma pesquisa dos detalhes mais encobertos da história e do ritualismo ocidental, que é cair naquela coisa de a música que toca a gente, não sei o quê, você realmente acha que você lhe serviria de referência? Uau, pesado. Cara, o nosso servir é uma referência para Deus ou ele vai ser uma pessoa, ele pode colocar outra pessoa no seu lugar? Porque a obra dele vai continuar. A gente não é insubstituível. Eu acho que é uma convicção que a gente também tem que trazer também de que se eu falar não para Deus, e eu não tô falando aqui na questão de teológica de se eu tenho poder para isso. Não tô colocando isso, tô falando, se eu falar não para Deus hoje e largar tudo, Deus vai levantar outra pessoa pro meu lugar que vai fazer melhor ou vai fazer a mesma coisa que eu. Entendeu? Por quê? Porque a obra de Deus ela não depende das nossas mãos. Tem a passagem de Jesus que fala que se a gente for limitar a nossa duração até as pedras, sabe? Vou clamar. Eu estava vendo The Chosen no cinema e passou essa parte. Passou essa parte. Eu fiquei falando, cara, imagine as pedras. Eu ficaria tipo assim, teria aquela questão de, cara, Deus continua soberano, mas eu teria uma decepção muito grande sobre a humanidade de deixar chegar a tal ponto. A tal ponto, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que ter convicção. E outra coisa que eu queria falar muito também sobre importante na igreja também, sobre o que é sendo discipulado, sabe? E eu tenho um versículo aqui que é o meu versículo favorito, tipo assim, que depois que eu li ele, eu sempre falo que foi o versículo que eu sempre me baseio em tudo que eu for fazer na minha vida. Inclusive, eu acho que o discipulado, eu acho que tem muito atrelado a isso, que é Atos 2:42, que fala que então perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pão e nas orações. Eu sempre penso que esse versículo tem que ter a base disso, tem que ser a base de toda igreja criada no Brasil, ela tem que ter esse versículo e tem que destrinchar ele e pensar, cara, a gente tem que fazer essas 4 coisas, sabe? E eu queria, sabe, falar com vocês o que vocês acham da dificuldade do jovem hoje discipular. Porque eu acho que não é algo tipo assim, que não possa acontecer. Eu acho que o jovem hoje, ele tem poder de discipular, inclusive, outros jovens também, sabe? Eu acho que é isso muito importante também. Sabe? Eu queria que você contasse um pouco também de experiência e tal. Isso eu vou deixar pro líder. Sobre discipulado, assim, qual é a minha experiência, tá? Quando eu me converti a Jesus, a primeira coisa que a igreja fez foi um discipulado 1 a 1. Então, tive uma pessoa que se tornou um amigo, e aí, além de discipulado ser uma missão de Jesus e de fazer discípulo, você forma amigos de verdade no discipulado, você fortalece o elo. Então eu tive um amigo que, e de fato era 1 a 1, a gente ia pra casa dele, ele botava uma cadeira lá, eu aqui, sentava e ia trocando essa ideia, né? Sim. Então, primeiro ponto, o jovem precisa querer ser discipulado, ele precisa entender a necessidade que ele tem de ser discipulado por alguém que já chegou aonde ele quer chegar, por alguém que tem mais maturidade espiritual, que tem mais tempo na caminhada, porque, enfim, todos nós temos alguém que vai nos dar o conselho. Então, quando o jovem tem essa consciência, cara, por mais confortável que seja a minha vida, eu preciso ser discipulado, eu preciso entender a verdade do evangelho, que ela de fato não traz muito conforto, né? Então esse é um primeiro ponto, consciência e querer. E segundo, o discipular. A pessoa lê a Bíblia, busca Deus, entende isso, ela começa a discipular pessoas, começa a imprimir Cristo no seu relacionamento e realmente trazer Cristo para a pessoa. E nós aqui no Arena, né, temos começado um projeto que é discipulado de 1 a 1, justamente para a gente fortalecer os laços, fortalecer o elo, né, das pessoas e, enfim, animar os jovens em estar
Sim, eu falo que sempre penso que discipular jovens deve ser algo tipo, muito difícil. É. Porque. Ai, gente, nem. Você sabe. Isso você vê doutrina. É porque, além de tudo isso que a gente está falando do processo da vida do jovem, cara, você confiar a uma pessoa, e eu falo confiar porque você ser discipulado exige não só algo da pessoa que está discipulando, mas de você também. Claro. Sabe, exige você ter essa vulnerabilidade, você ter essa abertura, você dar essa abertura. Tem que querer. Sabe, a pessoa tem que querer, sabe? Confiança. Sim, uma confiança, tipo, muito grande. E eu falo isso porque, sabe, talvez muitos jovens, talvez tiveram sua vida, tipo assim, acabaram não desenvolvendo pela questão da falta do discipulado, pela essa questão de não confiar a pessoa e falar, cara, eu vou, sabe, não é algo, tipo assim, que chega de uma forma muito ruim de, tipo, você tá montando na minha vida. Não é isso, mas eu vou falar coisas, processos que eu tô passando pra você, porque eu confio em você, eu sei que você vai receber, tipo, de uma forma boa e você vai me aconselhar da forma correta. E é o completamente bíblico, né? Na escritura vai nos trazer o ponto de que, por exemplo, a confissão dos nossos pecados, né? É claro, a gente vai confessar a Cristo, a gente vai buscar não pecar, né? Igual Jesus fala, vai e não peques mais. Mas é importante destacar a gente ter essa relação de confiança. Então, quando eu consigo ter uma relação de confiar em uma pessoa que está aqui frente a frente e falar aquilo, sendo muito sincera, parece que é um peso que sai das nossas costas. Tipo, não sou só eu que estou carregando isso, não sou só eu que estou sabendo disso. Eu tenho outra pessoa que eu posso contar que vai me ajudar. E é uma visão, isso falando de eu sendo discipulada. Agora, eu discipulando é eu ter toda a humildade de olhar para aquela pessoa e não julgar aquilo que ela está fazendo. Sim. Né? É ouvir mais do que falar. E, claro, pedir para o Espírito Santo me guia no melhor direcionamento que o Senhor tem para essa vida. Agora um ponto que o Lucas falou também é que a falta de discipulado pode retardar o nosso desenvolvimento na caminhada com Cristo, né? Pode fazer uma maturidade que eu poderia alcançar aos 25, eu só vou alcançar aos 30, porque eu não fui discipulado ou não desejei ser discipulado. Então, olhando para a vida cristã, o discipulado te coloca no tempo certo daquilo que Deus tem para você, entendeu? Então, quando você está sendo discipulado, você está caminhando no tempo certo, ou seja, você busca pessoas para te orientarem, né? A falta de discipulado atrasa, muitas das vezes, porque você não consegue ganhar a maturidade necessária. Eu penso muito que eu acho que quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma nova vida, né? Existe aquele processo que inicia de batismo, novo nascimento, mas eu penso que, cara, uma pessoa que ela não é discipulada, ela fica estagnada na vida cristã dela, sabe? Ela chega a um ponto que ela não evolui, ela, tipo assim, ela chega a um ponto que ela pode, tipo, orar, ela pode ler a Bíblia todos os dias, ela pode fazer seminário para aprender, tipo, mais sobre a escritura, mas ela chega a um nível que ela não consegue mais evoluir. Você já viu, por exemplo, uma pessoa, um adulto maduro, que tem comportamentos, às vezes, infantis? É porque houve algum retardo, algum problema na infância e que prejudicou toda a vida dessa pessoa. Então, quando a gente se converte a Jesus, é batizado, é um novo nascimento. E o novo nascimento justamente é isso. É uma criança que vai sendo orientada, ensinada, errando, acertando. Mas tem um pai e uma mãe ali, tem referências para orientar essa pessoa, né? O novo nascimento na caminhada cristã é isso. Eu vou nascer de novo, eu sou discipulado de acordo com os termos de Jesus, de acordo com a palavra, e eu vou amadurecendo. Então, um recado aqui para você que é jovem, tá? Muito importante. Você nunca vai se arrepender de servir a Deus e você nunca vai se arrepender de ser discipulado. Esses dois pontos podem acelerar ou podem te colocar no tempo certo do que Deus tem para a tua vida. Exatamente. Quer falar uma coisa, né, Clara? Discipulado? Você tem que falar, porque, gente, ela, deu um GD sensacional e entra em quê? 3 anos esse GD? Pode contar, gente. GD, para quem não sabe, é o nosso grupo de discipulado, né? Como se fosse uma célula, Sim. né? Na casa das pessoas. E ela tem esse GD há 3 anos. The Big Horse. Big Horse.
Assim, ser um discipulador é muito bom. E eu sempre converso com eles e amo quando eles começam a compartilhar as coisas deles. E, tipo, quando eu falo sobre a minha vida, eles falam, uau, é isso que eu quero ser. Quando eles falam alguma coisa, eu falo, nossa, você tá crescendo em Deus. E toda vez que a gente tá falando de Deus, eu sempre falo, olha, eu não sei de tudo, você não sabe de tudo. Então, quando a gente tá aqui, a gente tá trocando informação. E é exatamente isso, eles querem ser discipulados. Eles entendem que sozinhos eles não conseguem. Eles precisam, claramente, de Cristo e de pessoas caminhando com eles. Então, é lindo você discipular a pessoa e você vê ela crescendo em Deus. É lindo ver eles se batizando. É lindo eles saberem sobre a palavra de Deus quando a gente tá conversando alguma coisa e dá um estalo assim, não, mas eu sei disso. O pastor falou, eu li tal coisa. Aí eu falo, nossa, você tá crescendo, você tá evoluindo. É aquela analogia, né, do leite materno. A gente já não precisa mais do leite. A gente começa com isso e depois a gente vai pro alimento sólido. É porque eu acho que baseia muito, né, na questão, tipo assim, quando você começa a ser discipulado, você começa a receber alimento sólido, sabe? Você começa a, tipo assim, crescer e você começa a receber mais informações, sabe? Mais conteúdo e, cara, não existe nada melhor do que dentro de uma igreja do que dois cristãos se relacionando e sendo vulneráveis um com o outro. A Bíblia fala que para a gente confessar nossos pecados uns aos outros e isso, às vezes esse versículo pode até assustar um pouco a gente de falar, cara, como eu vou, tipo, confessar meu pecado para qualquer um? Mas não é para qualquer um, é uma pessoa que realmente você confia, entendeu? Exatamente. E aí, um ponto importante também é que por conta das redes sociais, dos excessos, das comparações, a gente às vezes quer a pessoa perfeita para nos discipular, né? Poxa, eu quero essa pessoa que é a referência para me discipular. Escolhida dele. Primeiro que, assim, dificilmente você vai conseguir acesso com quem você quer. E segundo, que Jesus não escolheu discípulos perfeitos, pelo contrário, tá? O moço escolheu os piores. Eles eram bem perfeitos, homens rudes, por vezes ali imitados, né? Homens que oscilavam muitas das vezes, né, na sua animosidade, como Pedro, e Jesus foi moldando essas pessoas. Então, para você que é jovem, né, e que fala, poxa, legal, eu quero ser discipulado, entenda que, às vezes, essa pessoa que Deus colocou do teu lado aí, que você rejeita, é ela que vai te discipular. Sim, vem das pessoas que é de menos espera. Exato, e às vezes essa pessoa que convida você, não é uma pessoa da internet que tá hypada, nem sei se é essa palavra, né? Tá ali, tá hypada, que faz, não, vou comprar um curso de mentoria, meu amigo. Tem um monte de gente na igreja, sabe? O líder, o pastor, tem um monte de gente. Pessoas que não se envolvem no ministério, mas têm maturidade, que pode te discipular. Tem gente que quer ser discipulada pela internet. E eu tento ser impossível. Que se falei. Como ser cristão. Cara, no livro Como Ser Cristão. Eu amo isso. Só um adendo aqui, gente, ó. A gente fala de muitos livros aqui, mas se vocês observarem, desde o início a gente está citando a Bíblia. Então, a nossa base é a palavra de Deus. E aí os livros também nos ajudam, né, em alguns insights. Exatamente. Insight, palavra jovial. Para você? Cara, você muito jovial. Beijo, grande. Fala assim, é logo a primeira página, né? O prefácio, na verdade. Ser cristão implica aprender a ser tardio para julgar outros e verificar primeiro a trada dos nossos olhos. Implica aprender como parar de nos concentrar em medos e preocupações a fim de ver como tratar outros da forma como gostaríamos de ser tratados. Como exercer domínio próprio em relação à nossa ansiedade sobre o amanhã e abrir mão da ira antes que ela se transforme em pecado. Como, depois de feridos, perdoar pros outros. Cara. Não, essa Liz é só... É tipo... Vai dirigir provérbio. Então, acho que isso é algo que é muito importante, o discipulado. E atrelado a isso, também tem muita questão da pregação do evangelho. Que é algo que Deus, ele fala
ele dá uma ordenança para nós ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. E para o jovem hoje, talvez o maior contexto de pregação do evangelho seja a sua faculdade hoje, né? Porque é um lugar talvez que ele esteja um maior tempo ali estudando. E eu não estou falando que todos os jovens façam faculdade. Às vezes você jovem está fazendo faculdade, mas você está trabalhando. E é um ótimo campo também. E esse vai ser o seu campo missionário. Sim. E aí essa pregação, na questão da pregação do evangelho, a gente teve... Eu sempre gosto muito de ler sobre avivamento. Cara, avivamentos, algumas histórias de avivamentos são histórias que eu gosto muito de aprofundar, por mais que eles não estejam no contexto da Bíblia, né, em si, mas ali vamos dizer que como se fosse, tipo assim, a Bíblia sendo contínua ali. E eu gosto muito de um avivamento que se chama o avivamento de País de Gales, que desse avivamento ele fala de um jovem que ele começou a orar pelo país dele durante tipo, um longo período, vamos dizer que tipo, deve ter sido eu não lembro agora, mas uns 5 a 10 anos. Cara, imagina você ficar 10 anos orando por uma causa. E aí eu me lembro que depois ele começou a pregar, e aí esse país que era conhecido mundialmente pela questão do alcoólatra, né, da cerveja e tal, de ser muito alcoólatra, esse país se transformou de um tal jeito que os bares fecharam, e as livrarias onde tinham livros cristãos e bíblias, não tinha mais Bíblia, não tinha mais... Acabou. Tipo, acabou. Não tava dando conta mais. Exatamente. Então isso é a história tipo, de um jovem que se levantou primeiro em oração, depois em ação, e conseguiu, tipo assim, Deus através desse jovem conseguiu transformar uma nação. E eu queria, tipo, falar sobre a questão, tipo, da faculdade hoje, que é um ambiente, tipo assim, um pouco difícil para o jovem, porque aí ele tá tendo acesso a mais informações além da escola, e além disso que tá, tipo assim, também tendo acesso a mais jovens do mundo, vamos colocar assim. E eu queria, tipo, que na Clara que eu falasse um pouquinho, na Clara que estuda na UF e tem feito um trabalho incrível lá. Falasse um pouquinho lá, Ana Clara, como é que é essa questão da faculdade, o que você acha disso? Então, gente, eu estudo na UF, fazemos numa federal. Glória a Deus por isso, né? Temos que estar. Eu faço letras, português e latim. Glória a Deus por isso também. E quando eu tava no meu processo de entrar na faculdade, escolher o que eu queria, eu senti Deus falando muito forte no meu coração. Que eu não estaria naquele lugar, tipo, à toa ou só por conseguir um diploma de uma profissão. Mas porque ali seria o meu campo missionário. Ali seria o lugar que Deus me colocaria para mudar rótulos, quebrar essa barreira no meu primeiro dia de aula. A menina falou assim, gente, eu não gosto de gente crente. Não. Eu virei pra ela, você tá assustada comigo, né? Desculpa. Sim, fala. E a gente teve uma troca, uma conversa. Porque ela de outra religião. Ela era de outra religião, também tinha questões do gênero, dela de escolha de gênero. Ela tinha uma barreira muito grande com a igreja e pessoas, por isso, porque ela foi muito atacada. Uhum. E eu falei, e nessa conversa, comecei a conversar com ela no primeiro dia de aula, no bandejão, comendo, a gente... Bandejão de 3,50 É que é 70, 60. Respeita o bandeira. Tem final de semana pra levar batatinha. Dizer que são os namorados chegando, né? Vai dar uma foto. Vocês são terríveis. E essa conversa foi a minha primeira experiência na faculdade. Eu consegui conversar com ela e falar sobre o evangelho, falar sobre o amor de Cristo, falar que ela não deveria se preocupar com as pessoas vão achar, mas que Cristo vai achar sobre ela. E falar sobre que Deus ama ela, sim. Ela tem os defeitos dela, tem os pecados dela, mas Cristo ama ela. E o primeiro passo é ela querer ele, querer conhecer ele. E as outras coisas vão acontecer normalmente. Então, eu amo estar na minha faculdade. Eu recebia muito essa fala de, com cuidado com inscrição. E tudo bem, realmente, você deve tomar muito cuidado de estar na federal, porque você recebe muita coisa ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo você entender que se Deus te plantou lá, é porque aquele lá vai ser o seu campo missionário. Ali vai ser um lugar que você vai poder falar de Cristo para outras pessoas e mostrar e quebrar essas coisas que as pessoas acham que a pessoa cristã vai sair matando, vai falar, você é pecador, isso. E tem um ponto interessante, para além disso do cristão virar, é tipo assim,
as pessoas lá fora já não são receptivas à nossa fé, gente. Isso é fato, tá bom? E aí, o que acontece? Quando a gente tá dentro da igreja, tipo, a gente é adolescente, vamos voltar à nossa adolescência. E aí, aquela coisa, parece que a universidade virou um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, porque tem realmente alguns estudos que falam, né, que, digamos, de 100 jovens cristãos ativos na igreja, 70 deles, ou seja, 70% deles deixaram abandonar o cristianismo, né? Agora são qualquer outra religião, são ateus, agnósticos, enfim. Então, a universidade, ela tem o título pejorativo de ser o cemitério do cristianismo. Eu já ouvi isso diversas vezes. É ativo, isso e é muito pesado, porque assim, cara, é a nossa fé, é a nossa, para além de uma religião, é aquilo que a gente acredita. E aí, quando a gente vê irmãos nossos que quando entram lá, acabam desfalecendo na fé. Ou então, tem esse medo de entrar na universidade. Meu Deus, eu vou perder a minha fé se eu entrar na universidade. Porque a gente dentro da igreja, a gente tá criando essa cultura. Eu sempre falo que a gente tem problema dentro da igreja, que a gente separa o sagrado, o gospel, com o secular. E acha que, tipo assim, essas coisas não podem se misturar de jeito nenhum. Gente, você tá numa faculdade... Você tá em qualquer lugar. Eu não tô falando só de faculdade. Você pode, tipo assim, tá até na sua família crente, sabe? A sua família é toda crente, você tá ali. Cara, é a sua obrigação de manifestar o reino naquele lugar. Tem um ponto que, assim, pode ser polêmico, mas trazendo aqui, o cristão, ele precisa representar Cristo em todos os segmentos da sociedade. Cristão é o pequeno cristão. Pois é, então, por exemplo, não tem que ter política, não tem que ter cristão na política. Tem, porque precisa representar os princípios e valores. Então, por exemplo, para nós jovens, vamos falar de vocação. Nem todo mundo tem vocação ministerial, mas tem gente que tem uma vocação assuda para política, assim. O cara nasceu para isso, então meu irmão, minha irmã, eu tô pregando aqui, né? Então, cara, seja a bênção na vocação que Deus te chamou, seja uma oração política. Seja íntegro e represente exato. Deixa eu ser um médico, seja íntegro, represente Cristo. E você precisa representar Cristo em todos os segmentos. Sim. E aí, eu acho que isso é muito importante também, que eu creio que a igreja tem se despertado muito para esse lado também da questão da faculdade. Tanto que hoje a gente vê, tipo, muitas células, né, muitos movimentos. Aqui a gente tem a CRU, mas tem a... que também tá na... Tem a Start, o Dunamis fez a Studies Pocket, é verdade. Na verdade, o Dunamis nasceu por causa do Pocket, então já é meio que baseado nisso. Mas tem a CRU, tem quais outros? Eu sei da CRU na faculdade dos Pocket. Tem também uma comunidade cristã também, que eles colocam um QR Codezinho, tipo, você é cristão, que entrou na faculdade. Eles estudaram na faculdade. Eu acho que eu falo pra todo mundo, pra todos os adolescentes ou jovens que eu converso, pra quebrar essa barreira que as pessoas têm na faculdade federal. Porque eu sempre falo pra eles que eles precisam estar lá. Porque se eles não estiverem lá, você não tá cumprindo o que Deus te mandou fazer. Eu sempre acredito, na verdade, que a gente deve cumprir exatamente o que está escrito, até separei, tá? Em Mateus 5, você é só o versículo 16 que fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a gente precisa sempre estar resplandecendo a luz que há em nós, que Cristo nos deu em todos os lugares que nós estamos. Então lá na faculdade federal, em qualquer coisa, nos meus movimentos, nas minhas atitudes, dos meus trabalhos, eu estou glorificando o Senhor. E a partir disso, do meu movimento e como eu ajo naquele lugar, as pessoas se achegam normalmente. É uma coisa muito normal. E as pessoas te escutam. Eu percebo que as minhas amigas param pra me escutar. É um sentimento interessante isso, né? De tipo assim, você tá na contramão do mundo, né? E aí eu não digo não só da universidade, a gente tá na contramão do mundo. E como que o mundo consegue... Eu tô, gente, valoriando o cristianismo, mas reconhece isso e às vezes, tipo assim, poxa, pode orar por mim? A pessoa não é da nossa religião, não acredita, mas vê que você acredita naquilo e fala, pode orar por mim? E você tá falando da federal, por exemplo, eu fiz uma faculdade particular. E nem por isso foi fácil, diferente. Nem por isso foi fácil estar lá dentro. Porque é um ambiente, assim, o ambiente acadêmico é tido como, assim,
a razão acima de tudo. Mas quem disse que fé e razão não andam juntas, né? Então, as dificuldades que a Ana passou, eu também passei, pode ser em menor grau, com certeza. Mas a gente consegue, e eu lembro de algumas experiências que eu tive, assim, a faculdade foi um momento muito difícil pra mim, muito difícil. Eu entrei na faculdade com 18 anos e eu sentia que eu tava, assim, crua, e foi uma época que aqui, por exemplo, a gente não tava com uma juventude, assim, muito jovem, sabe? Eu falei, cara, tô perdida, morta. Eu tô com 25. Mentira. Tá bom. 13. Certo. 25. Tô com 25, eu entrei na faculdade com 18, eu terminei a escola com 16. Então, pra mim, foi tudo... Terminou pra escola com 16? 16. Me escola com 16. Mas eu tô um ano, né? Mas aí, Eu sou mãe plagiou. o que acontece? Assim, meus amigos eram muito mais velhos do que eu, tipo, na escola. Geralmente a gente termina a escola com 18 anos. Não, 17, 17, 18, eu tava dando 16. Eu tava ali, tipo... Oi, e as pessoas olham pra isso, nossa, um mini gélio. Não, galera. Segura nas mãos de Deus e vai, tá? Porque, assim, eu tive as minhas dificuldades ali também. E quando eu cheguei na universidade, eu sentia que eu estava completamente crua. Falei, gente, eu não sei nada de Bíblia. Não sei nada. O primeiro embate que eu vi da minha fé, dentro de sala de aula, com uma professora falando ali, tipo assim, que o cristianismo, isso, aquilo, eu tava assim... o espírito de Pedro que era pra sofrer. Fiquei um pouco paralisada. Então, mas por conta disso, eu não tive um preparo para que eu entrasse na universidade, digamos assim, de eclésia mesmo. Porque dentro de casa, os meus pais sempre me orientaram, né? Eu sempre fui cristã, digamos assim, sempre estive na igreja. Mas quando eu entrei na universidade, eu admito que eu dei uma travada. E isso, gente... É uma quebra de... É uma quebra de... É uma idadezinha muito ingrata, gente. Volta, porque é uma idade muito ingrata. Eu falo isso, não porque eu já passei dessa idade. Eu sou choque feio, sou chafial, tenho 25. Mas porque é muita coisa na nossa cabeça. O nosso córtex ele está acabando de ser formado agora, não é psicólogo. Então, pô, é muita coisa que a gente vai tendo que passar. Tipo, nossa, como que eu vou defender a minha fé? Às vezes a gente tem que reconhecer que não é o momento também de entrar num debate. E adaptar, né? E respeitar as pessoas. E, por exemplo, porque algumas pessoas acham que a gente, por exemplo, quando alguém fala mal do cristianismo, e eu não, tipo assim, rebato, é porque eu tô sendo omisso. Você já tem que fazer a carta rebelde. Eu acho que não é isso. Eu acho que, por exemplo, a faculdade, cara, você vai ficar no mínimo 4 anos. Ou tu vai ficar ali 4 anos com a mesma pessoa, né? Tudo bem que ali durante ali ela pode sair, enfim. Mas ali, tipo, no mínimo 2 anos ali junto com a pessoa. Cara, é tempo. É você dar, tipo assim, tempo pro processo, entendeu? É você ganhar a confiança da pessoa. É você ganhar a intimidade com ela ali. Então, às vezes a gente coloca, tipo, da nossa cabeça que pregação no evangelho é eu pegar um microfone no meio da faculdade e falar, Começar. é isso e isso. E talvez algumas pessoas possam ter feito isso e realmente possa ter, sabe? Possa ter dado certo, assim, sabe? Mas às vezes é um processo. E às vezes ele tá ali, tipo assim, a pessoa que eu... falou 1 a 1. E outra coisa, e eu acho que uma coisa que é muito importante na pregação, principalmente para a faculdade. Cara, as pessoas te observam. Quando você diz que é cristã, elas te observam ainda mais. Ai. E elas vão observar em tudo que você faz. Tudo que você faz. Então, muitas das vezes, manifestar Cristo não é não falar, mas é não agir no nosso dia a dia. E uma vez, o organizador da CRU, ele veio aqui na nossa igreja dar uma palestra. E eu peguei isso muito pra mim. Ele falou que você consegue falar do evangelho e o seu primeiro passo pra fazer isso é você ouvir a pessoa. Sim. E estar lá perto dela. Não tô falando pra você sentar nas rodas dos ímpios, escarnecedores, não, gente. Só um, né? Meio aventurado, tá bom? E é pra você estar lá e ouvir e respeitar o momento dela, porque vai ter um momento, e esse momento vai chegar, quando ela vai observar, ela vai olhar pra você e falar, realmente, essa pessoa é alguém que pode falar sobre isso. Sim. E ela vai te escutar, e é muito natural, isso acontece de uma forma muito natural. Você tá lá, começa a conversar e tal. Esses dias a gente tava falando, né, aí eu tenho uma amiga que entrou num relacionamento, e ela sabe, tal, que eu sou noivo, tal, compartilho e tal, isso com ela, e ela tava passando por um problema no relacionamento dela. Ela começou a compartilhar comigo.
Aí, só sei que eu acho que eu fiquei uns 30 minutos dando palestra. Aí só sei que tinha meus 3 amigos olhando pra mim assim, ó. Aí eu comecei a conversar sobre o meu discipulado que eu faço com o pastor, sobre as pessoas que têm ao meu redor, que me ajudam sobre relacionamento. Eu comecei a compartilhar sobre isso. E foi uma coisa muito bonita, porque a gente chegou a falar sobre Cristo, sobre igreja, de uma forma reginada. Uma forma nacional. Mas primeiro eu ouvi ela. E depois ela me escutou. De uma forma mais simples e linda. E assim, pode completar. Você ia falar? E assim, o discipulado de Jesus era exatamente isso, né? Jesus, ele trazia ali um foco no relacionamento e ia realmente trazendo uma palavra ali específica para as pessoas, né? Mas é algo que é fruto do relacionamento. E relacionamento, você não evolui somente se relacionando com os da sua casa. Você evolui se relacionando também com outras pessoas na faculdade, com colegas de profissão. Então, quando você gera e entende que o relacionamento é muito importante para o nosso amadurecimento, você realmente começa a evoluir. E eu vejo essa questão assim da vida do jovem cristão como uma caminhada mesmo. E é aquela caminhada, eu tô olhando aqui o livro O Peregrino, né? Quem não leu, está aí mais uma dica. E assim, nesse livro, ele vai traçando tudo que uma pessoa, não somente o jovem cristão, mas o cristão vai passar na vida, né? O vale de ossos e tudo mais, dificuldades, as alegrias, as bonanças. E teve uma vez que eu tava num retiro, e nesse retiro, quem conhece de Niterói, enfim, Vale das Águas, sabe que tem uma escadaria pra chegar no templo que fica lá em cima. Sim. E cara, depois de 6 dias no retiro, que você fica o dia inteiro sem dormir, não sei o que, no último dia pro último culto, eu tava assim, Senhor, eu não aguento mais subir essa escada, não dá mais pra mim. E aí, cara, eu chamo disso de administração da escada. O Senhor simplesmente veio e falou comigo, falou, cara, mas essa não é a caminhada do cristão, que a gente começa a subir uma escada, assim, infinita, né, até os céus, até o dia que a gente vai falecer, não vou falar a palavra, porque não pode ter que falecer. E só que nessa caminhada de subir uma escada é cansativo, vai ter uma hora que a gente vai parar num degrau, a gente vai querer olhar pra baixo, ou a gente vai olhar pra baixo e a gente vai falar, poxa, lá embaixo tá mais próximo lá embaixo do que lá em cima. E aí o Senhor vem e nos reconforta e a gente continua subindo a escada, porque lá no retiro eu queria chegar no templo, eu queria chegar lá no culto, mas qual é o fim da nossa caminhada? É aquela porta estreita que tá aquela luzinha lá. E quando você chegar lá, vai falar, seja bem-vindo. Não vai falar, se pegou mesmo, me pegou. Mas é o Senhor, ele não vai apartar a presença, né? Ele vai falar que nos reconhece como seus filhos. A gente deve olhar para Cristo sempre, em tudo que a gente faz. Não só na faculdade, mas em todos os lugares que a gente vai estar. Sim. Então, se você tirar os seus olhos de Cristo e não colocar ele como propósito final para tudo, vai dar errado. Porque você vai chegar na faculdade e vão te oferecer coisas. Tipo, toda quinta-feira tem uma tal de quinta-areira lá na UP. Que arena? Quinta-areira. Público e ter uma festa. Então, mas esse é sempre o meu conselho para quem quer entrar na faculdade, quer entrar numa faculdade federal ou em qualquer outra faculdade. Olhe para Cristo e tudo que você fizer, olhe para Ele. Quando você estiver apresentando um trabalho, você vai ser bom porque você tem Cristo. Tem Cristo. É. Então, tudo que você vai fazer, você vai glorificar Ele, os seus olhos vão estar nele. Então, quando eu tô na faculdade, eu sou muito intencional do que eu tô fazendo. Eu sou uma boa aluna, e eu coloco isso muito no meu GD. Eu sou uma boa aluna porque eu estou glorificando a Cristo quando eu sou uma boa aluna. Quando eu trabalho, eu apresento um projeto ou algo assim, é bom do que é excelente. Não por causa de mim, mas porque Cristo estava do meu lado e eu glorifico a Cristo no que eu estou fazendo. E é importante destacar, gente, que a gente tá aqui, você pode estar falando, nossa, mas essas pessoas são tão cristãs. Meu Deus, que Os pecadores eu sou o pior. Qual miserável homem! Qual miserável homem de lábios impuros que sou. A gente tem que ter esse reconhecimento. A gente tá falando isso porque são testemunhos. E o testemunho, ele edifica. Se faz crescer, ele ajuda o outro nessa caminhada. Todos nós agora estão fazendo. Santificação não é dormir, acordei, sou santa, glória a Deus, aleluia. Não, isso é um processo até o nosso fim. Então, até o dia que o Senhor vier, ou que eu venha a falecer, a gente vai estar no processo de santificação.
existe uma diferença quando eu estou em Cristo e quando eu não estou em Cristo em relação aos meus erros. Quando eu não estou em Cristo e cometo um erro, né, uma indecisão ou algo errado, eu fico batendo cabeça e procurando o que fazer, porque eu não tenho uma orientação, eu não tenho uma direção. Quando eu estou em Cristo, né, na caminhada cristã, que Kézia falou, nós vamos errar. Eu, você, nós aqui vamos errar. Mas nós temos a palavra e o exemplo de Jesus para nos corrigir as nossas rotas Todo momento. tá? Então, assim, quando você está em Cristo, quando você é discipulado, quando você serve, você tem Jesus que corrige as suas rotas, para que você não volte a cometer aquele erro, né? Então, realmente, estar em Jesus é ter rotas corrigidas todos os dias. Assim, e trazendo esse contexto agora da faculdade, e depois a gente chega no mercado de trabalho, que é outro desafio também para o jovem cristão também. Porque além de você estar se adaptando a um novo contexto ali, né? Tem pessoas que realmente trabalham com o que gostam, tem pessoas que não trabalham com o que gostam. Mas ele tá ali por causa do sustento, né? Eu gosto, meu. Eu gosto. E aí eu queria falar para ela por questão do trabalho do Elvio. E como é que é lá, no seu trabalho? Quais são os seus desafios? Então, eu trabalho com investimentos, né? Uma instituição, uma grande instituição na área de investimentos. X gringo. Isso não é tigrinha, gente. E a gente vai instituição financeira sólida, Aleluia. forte, enfim. Inclusive, sou crente, né? Né? E assim, o ambiente de trabalho, o jovem ambiente de trabalho, assim como na faculdade, primeiro ele tem que ser exemplo, né? Primeiro ele tem que ser exemplo de integridade, de caráter. Ele tem que ficar muito mais atento com os seus erros, porque a gente vai errar em algum momento, né? Só que nós temos que testificar Cristo, né? Então eu trabalho, por exemplo, numa área comercial, né? Hoje tudo na nossa vida envolve venda, então tudo é venda, né? Então nós precisamos refletir Cristo no nosso trabalho. E assim, tem pessoas que têm uma facilidade maior, né? Começam a vida já com uma certa facilidade de emprego, com uma certa cultura, e outros com uma dificuldade maior. Mas em tudo, se você for fiel a Jesus, a Deus, se você fizer a tua parte da melhor forma possível e for fiel aos princípios da palavra, os caminhos e as portas de Deus vão se abrir para você. Eu acho interessante, eu não lembro quem foi que falou, mas assim, quando a gente fala, acho que a gente fala que a gente é cristão, ou alguém vai reconhecendo essa diferença nossa, cara, os olhos se voltam sobre a gente e no primeiro deslize, no nosso emprego, tipo assim, você se estressou, você fez alguma coisa errada, mas você é cristão, você não é cristão, então... Todo mundo. E é automático, assim, é muito, por isso que a gente sempre tem que estar muito atento. Porque as pessoas têm a falsa imagem de que o cristão ele é perfeito. É muito por uma questão também de religiosidade, né, da igreja, que acabou criando essa marca. Parece isso. E acabou que as pessoas, né, hoje nós estamos no Brasil, que é um país Majoritariamente cristão. tanto católico como protestante. Então, todas as pessoas, talvez no Brasil, já têm contato com o cristão, sabe? E tem essa imagem, sabe? Tem essa imagem assim de, cara, o cristão tem que ser perfeito, o cristão não pode fazer isso. Eu acho que o problema é qual cristão ele encontra. Sim. É um problema. É um problema. A primeira coisa que eu falei lá na faculdade, quando a gente falou sobre ser cristão e tal, e uma das conversas eu falei, gente, eu sou muito imperfeita. Sou muito imperfeita. Eu deixei super claro, eu estava conversando com meus amigos e falei, gente, às vezes tal coisa acontece e tal, mas eu amo tanto a Cristo que eu tento ser melhor cada dia mais. Eu acho que existe também esse problema da gente, eu também coloco, porque às vezes a gente quer se mostrar perfeito. E a gente se erra sobre isso. Então, Dizer a música, todo mundo erra. Obrigada. então eu acho que você se mostrar e mostrar, cara, eu tô tentando melhorar todo dia, eu tô tentando me parecer com Cristo.
e mostrar nas suas atitudes o amor que você tem. Exatamente. Então, em qualquer lugar que você vai estar, você precisa ser um bom cristão e um certo cristão. E a questão, por exemplo, do trabalho, pra gente atingir até a excelência no nosso trabalho, tipo, eu como professor, não tem a gente aprende na faculdade de licenciatura, né, como falar com a criança que não sei o que, gente, mas a gente só vai aprender na prática. Sim. Então, pra ser cristão, você precisa estar na prática do cristianismo. Não tem como fugir disso. E assim, uma coisa importante no trabalho é realmente você buscar em Jesus aquela inteligência emocional para lidar com as situações, porque você prova que você é cristão quando as situações difíceis vêm, né? Difíceis vêm e você lida diferente do que uma pessoa lida. Perfeito. Isso é importante. Tem uma questão na psicologia que às vezes demonizaram muito isso, mas eu acho que é muito necessário para nós cristãos. A gente tem que se autoconhecer. A gente tem que buscar esse autoconhecimento. Por quê? Buscar esse autoconhecimento, para algumas pessoas que pensam errado, é achar que a gente tem que experimentar coisas novas, tem que buscar coisas novas, tem que, sei lá, buscar coisas do... Não, mas experiências, novas visões. Não, é só a gente olhar para dentro de nós e a gente fazer uma autoanálise sempre. E assim, é um ponto importante, mais uma vez. Hoje todo mundo é evangélico, né? Então, às vezes, no ambiente de trabalho, cara, 70% ali é evangélico. Mas discípulo é diferente de ser evangélico e de ser multidão. Discípulo é o que? Né? Discípulo é o que imita Cristo. Então, assim, trabalho, faculdade, quanto mais próximo eu estiver imitando a Jesus, mais E foi. às vezes isso é um problema, né? Porque a partir do momento, por exemplo, a gente está num ambiente de trabalho, onde tem um cristão, por exemplo, vamos dizer que eu sou um discípulo e Kes é um cristão multidão. Às vezes ela vai estragar, tipo, a forma que as pessoas vão olhar pra mim. Poxa. Entendeu? Não, eu tô dando um exemplo aqui. Mas, assim, um exemplo que talvez tenha pessoas, e às vezes a gente precisa com que essa pessoa primeiro fala, cara, ó, o que você tá fazendo? Cara, tem contrário também, porque assim, quando a gente tá num ambiente que, tipo, você tá lá, uma corporativização, tem 100 pessoas e você encontra um cristão. Aí vocês estão ali, alinhou um pouco. E quando você está trabalhando no meio que, igual o Elby trouxe, 70% das pessoas são cristãs. E aí você começa a ficar avaliando aquilo ali. E aí começa aquele sentimento de julgar. Tipo, e aquilo ali... Aí você mesmo julga. Aí você... Tem o cristão ali. Cristão é pra cristão. Aí fica igual futebol de crente. Mas esse é um ponto interessante, porque assim, quando a gente... Eu acho que tudo se resume, assim, quando a gente tem Cristo como centro, todo o restante é aquilo que eu falei do vertical. Quando o vertical aqui tá alinhadinho, o horizontal, as nossas relações, o nosso trabalho, o nosso estudo, a gente vai aplicar com excelência. Porque se a gente imita Cristo, não tem outra fórmula além de ser igual a Ele. Né? A partir do momento que a gente tem ele como nosso norte, e ele é paciente, bondoso, amoroso, respeitoso, tudo de maravilhoso que tem na visão ali de Cristo Jesus, de que o Espírito Santo como Consolador está dentro de nós, não tem como a gente ser algo diferente daquilo que Cristo é. Não existe essa possibilidade. Isso aí. E ali, em relação ao trabalho, o que o jovem cristão precisa entender? Você tem que se dedicar, você tem que dar o teu melhor. Não é porque você tá na igreja que você vai ser favorecido. Aí caiu um emprego Dessa, não. Quebre porta. Não acontece. Meu amigo, minha amiga, estuda muito, faz a tua parte, faz o teu melhor. E a nossa responsabilidade é maior porque se eu sou discípulo, se eu sou cristão, se eu imito o Cristo, eu faço com excelência. Então tem que fazer com mais excelência, eu tenho que fazer melhor, né? Então entenda uma coisa, faça a tua parte, seja fiel a Deus que as portas vão se abrir, tá? Não pense que Deus é injusto, né? É que Deus é justo, mas você tem que fazer a sua parte também e se comportar. Só o último ponto importante, comportamento. Hoje em dia, no ramo empresarial, tá, nas empresas, eles valorizam o comportamento é tão importante o comportamento quanto o resultado. Em algumas empresas, você pode até estar bem na performance e no resultado. Mas se você tiver um bom comportamento, um comportamento que influencia para o bem,
um comportamento que engaja, você é bem visto. Então, um ponto muito importante, Joro, alinha o teu comportamento para que você seja bem sucedido. E a Bíblia fala sobre comportamento, prudência, sabedoria. Então, além de buscar muito entendimento, de buscar muito estudo, comporte-se de maneira adequada, que hoje é muito importante no ambiente empresarial. É isso, né? Depois dessa pedrada aí, já pode... Você focou bem ali a câmera. A gente vai fazer um corte com esse pedaço, tá bom? Vai fazer corte e vai sentar. Até, isso é a nossa equipe. É pela multidão aqui. Tem muita gente. Isso é muita gente. Gente. Orientavelmente, graças a Deus. Quer que eu fale por aqui? Eu vou fazer o corte do dedinho. O Balan falou. Tá lá. A gente depois dessa pedrada, então já pode estar encerrando. Gente, eu quero... Essa aqui tá funcionando, Gabriel? Quem é? A 2? É. Eu quero agradecer você que esteve aqui presente conosco. O Arena Cast é um projeto que a gente vai estar aqui não só com o pessoal da Arena, mas vai estar trazendo convidados falando sobre vários temas. Sim. Quer falar sobre o próximo tema, Elbio? Não, pode falar. Não, o próximo tema do próximo turno texto. Pode falar. Então. Muito bom. Graças a Deus. Pra vocês verem como que aqui... Tô ao vivo. Fala aí, Mancha. Quer falar sobre o próximo tema? Vou falar aqui então. Próximo tema a gente vai falar sobre relacionamento. Junho é dia dos namorados, a gente vai falar sobre pra você que namora e pra você que é solteiro também, pra você arranjar seu varão de guerra e talvez seu varão possa estar ouvindo esse podcast aqui agora. Aleluia, sim. E eu quero agradecer a sua presença aqui. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, estar com esse novo canal do Arena. Deixar o like muito. Deixar o like, comentar, compartilhar. Compartilha com a sua família, com o grupo da família, do trabalho, da faculdade. E segue aqui no Instagram, @arenasei. Arena Sei. Todo mês a gente vai ter um Arena Cast aqui especial para vocês. E além disso, nós vamos ter alguns conteúdos também especiais no YouTube. Nós estamos... já vai ter estreado, né? O nosso devocional Enchendo as Taças, que é um devocional para você também, sabe, se aprofundar mais em Deus, onde tem oração, tem adoração, tem palavra, tem louvor. Então, sabe, se conecte com a gente. Também quero agradecer a nossa equipe aqui que está presente aqui. Quero agradecer o Gabriel, que está aqui na produção aqui. Quero agradecer a Maria, maravilhosa, perfeita. Minha noiva, te amo. Que está aqui na captação aqui. E quer dar E Giovanni que está de espectador também. Giovanni que está na parte de espectador. Se querem falar mais alguma coisa, vai encerrar. Eu quero agradecer mesmo, né, por todo mundo que está assistindo. Eu espero realmente que nós possamos ter ajudado na edificação da sua vida, né? E nunca se esqueça de focar que o alvo é Cristo. A gente tem a musiquinha, o alvo é Cristo. Foca nesse alvo e eu tenho certeza que por mais que as adversidades venham, as dificuldades venham, você vai encontrar a felicidade. Sim. E você quer falar, né? Quê? Quer falar? Eu também quero convidar você que tá assistindo, não conhece nossa arena, vem pro culto. Você que está aí na sua casa, acompanhe nosso Instagram, porque nós temos culto arena na nossa arena, tá? Exatamente, nós estamos aqui, isso é algo inédito, tá? Nós estamos produzindo conteúdo aqui no nosso Espaço Arena, com esse letreiro aqui maravilhoso. Legal. Então, o nosso culto é quinzenal, então para você que quer saber mais informações, entre no nosso Instagram, que lá nós colocamos, né? Colocamos todas as notícias do arena. Quer falar alguma coisa? Aqui. Pra cá. Pra cá. Também agradecer, tá? Muito bom. A você, espectador que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, eu quero dizer que a gente está bastante animado com esse projeto, com os eventos que a gente tem feito no Arena. Quero honrar aqui essas pessoas também que se dedicam, né? Todas essas pessoas aqui, outras que aqui não estão, mas que se dedicam para que o nome do Senhor seja glorificado. O reino de Deus, ele não é feito de uma só pessoa. Tá? O reino de Deus, ela é feita de pessoas que se complementam e que um tem o que o outro não tem, né? Tudo isso para a glória de Jesus. Então, que você seja edificado
e que você busque colocar em prática isso aqui que você tem ouvido. E venha, né? Eu quero te convidar também, como a Natália fez, aos nossos encontros do Arena. A gente tem uma série de eventos, uma agenda mensal. Você e sua família são super bem-vindos aqui. E vou só fazer um último adendo, né? Você que não faz parte da nossa igreja, que não conhece, a gente também tem um canal no YouTube, né? Que é Sei Caraí. E também o nosso Instagram, Sei Caraí. Então, para você ver a nossa programação todos os dias, a câmera está aqui. Todo dia a nossa igreja praticamente está aberta com alguma programação, ação social, também cursos gratuitos de especialização para você se inserir no mercado de trabalho. Nós temos os cultos Arena, Team Rocket, né, para os adolescentes. Também temos os nossos cultos às quintas-feiras e aos domingos. Então, assim, você está super convidado para estar aqui conosco no Centro Evangelístico. Nós vamos estar de braços abertos para te receber. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, por esse podcast abençoado. Assim como nós iniciamos ele aqui orando, nós queremos também terminá-lo agradecendo, porque como nós falamos aqui, o Senhor é o centro, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, tocar essa pessoa que está ouvindo, que está vendo aqui, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, que o Senhor reorganize as suas rotas, ó Pai, e que o Senhor use essa pessoa para a sua glória. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Fique com Deus e até a próxima.